Oi, bom dia, boa semana, que essa segunda-feira seja uma bênção na tua vida, tá certo? Ontem, você assistiu meu vídeo de ontem, se não, volta uma postagem que tá lá falando sobre a água, tá certo? E o segundo remédio natural que eu quero falar hoje com você é sobre a alimentação saudável. O nosso desejo tem que sair daqui e ir para cá, certo? O desejo de se alimentar é um desejo básico na nossa vida, você sabe disso, certo? Eu não sei qual é o seu plano para hoje, eu não sei o que você planejou para comer hoje, nessa segunda-feira, ou o que você comeu que lhe fez mal ou lhe fez muito bem. O fato é que a alimentação que melhor é para o ser humano é a alimentação que está na palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, do versículo 10 em diante, onde ele vai falar sobre as coisas que ele deixou para o homem, e dentre umas coisas que deixou para o homem foi a alimentação vegetariana. Eu posso aqui dizer várias coisas sobre a alimentação vegetariana, tal, aquela coisa toda, mas o resumo é isso. A alimentação vegetariana é a alimentação da qual tem o melhor resultado para o corpo humano, tá certo? Isso já é comprovado e eu tenho certeza que isso é verdadeiro. Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, que a indústria brasileira, eu não vou poder falar de outros países porque o máximo que eu fui no Ceará, eu não sei como é que é em outros países. Mas a nossa indústria brasileira, a palavra que eu posso usar nesse horário é covarde. A nossa indústria brasileira, meus queridos, minha querida, que você que está assistindo, a nossa indústria brasileira é covarde. Sabe por quê? Porque é o seguinte, em outros países, né, não que eu visitei, mas eu li isso e eu estudei sobre isso, em outros países, a indústria ela é obrigada a colocar tudo que tem naquele alimento industrializado. Então, por exemplo, ela tem que colocar, dizer o nome de cada coisa. A nossa indústria brasileira ela não prefere não colocar. Então, o que ela faz? Ela coloca siglas, ela coloca nomes, ela coloca palavras em latim. Eu já vi coisas assim que tem assim, coisas de chumbo em determinados alimentos, entendeu? E eu não sei qual é o interesse, ou se é por custo, ou é por dinheiro, e é por dinheiro, com certeza se é por dinheiro. E o que eles fazem? Eles botam coisas para se alimentar, para o nosso gosto, o nosso paladar ser totalmente deturbado. Querido, você não queira imaginar, meu jovem, você que está assistindo, imaginar o que nós colocamos para nosso corpo. E isso é assim, as gerações passadas, as gerações antigas, elas tinham uma facilidade que, tipo assim, o alimento era feito de uma maneira natural. Agora a geração 90, a geração 2000, a geração que de 2000 em diante, de 90 em diante, eu não sei como é que vai ser. Porque é o seguinte, a alimentação ela é cada vez mais industrializada e cada vez mais prejudicial à saúde. Ó, veja como por exemplo comigo. Quando eu estava fazendo a faculdade, que foi nos anos 2000 até 2006, eu estava fazendo faculdade. E o que acontecia? Eu não tinha tempo. Então eu fui no supermercado e ficava assim, eu não tinha nenhuma noção da alimentação saudável. Não tinha. Eu poderia ter muito bem naquela época, que eu estava sozinho, tipo assim, eu vivia sozinho, eu devia ter ido na frutaria comprado coisas, frutas, dava certo, eu ia economizar até mais dinheiro, certo? E muita gente pensa, um detalhe aqui, muita gente pensa assim, a alimentação saudável é cara. Depende. O que é que você compra? Você quer comprar essas coisas que tá no Instagram aí, que a galera marca, de potes, de pílulas, disso ou daquilo, ela é cara mesmo. É cara, certo? Mas, tipo, vai fazer bem para você? Ah, eu comprei um negócio não sei lá, da Capadócia, da Itália, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, a pessoa tem um dinheiro, mas não necessariamente você tem que comprar a mesma coisa. Vá na frutaria mais próxima da sua casa e vê lá o que dá para comprar. Certo? Não precisa comprar 1 quilo, compra meio quilo, compra para você, se você tem uma família pequena, se você tem uma família grande, compra o necessário, não precisa gastar horrores. Quanto é o quilo da carne? Hã? Quanto dura uma alimentação da carne? Quer ver uma coisa? Olha, eu comprando, fazendo uma compra básica,
basicão mesmo, eu gasto em média R$35. R$35. Sabe quanto tempo dura? Normalmente dura de 5 a 6 dias. 5 a 6 dias e eu me alimentando de uma forma a suprir minhas necessidades, certo? O quilo da carne, aqui na região onde eu moro, está R$16. 16. O quilo da carne. O quilo da carne está R$16. E um quilo, se a gente for dividir em 2, vai dar pouco para quem come carne. Uma família, para uma pessoa dá. Você está sozinho, ótimo, excelente, beleza. Mas para quem não é assim tão fácil não. Então, a alimentação, a carnívora, ela não é barata. Ela não é barata. Tá certo? Então, mas eu não vou falar aqui contra a carne, ou contra o frango, ou contra o peixe. Faça as suas escolhas. Eu prefiro aqui falar de alguns detalhes interessantes aqui. Então, a nossa indústria é covarde. Tá certo? A primeira coisa que você deve fazer no supermercado, na próxima vez que você for, no mercadinho onde você for, seja lá onde você for comprar suas coisas, olhe os ingredientes. A minha dica é simples. Se os ingredientes tiver um monte de coisa, não compre. Não compre. Se os ingredientes tiver pouca coisa, 2 ou 3 coisas, excelente, compre. Aquilo ali é bom para você. Não é saudável, mas é razoável, tá certo? Mas se você for comprar uma coisa e tiver um monte de coisa no ingrediente, nem compre aquilo. Uma estratégia que eu vi um dia desses de uma marca foi colocar assim, o primeiro ingrediente é não sei o que integral. Tá, e depois vem o que? Uma certa vez eu vi num suco assim, 5% de suco. Não, 5% de polpa de fruta. Tá, olha que excelente. E os outros 95 é o quê? É água? Ah tá, e o que vai com a água? Calma, não é assim também não. Olha os ingredientes, veja o que tem nos ingredientes. Se tiver só um ingrediente, excelente, compre, tá certo? As coisas integrais são boas, contanto que você olhe também os ingredientes. Agora uma coisa, certo? Glúten. Dá uma pesquisadinha sobre o glúten. Bota no Google assim, uma coisa que eu fiz, por favor, coloque no Google, lá na barra de pesquisa, digita assim, qual é o benefício do glúten para o organismo? Tá? Eu encontrei que não tem nenhum. Sabe o que ele faz? O glúten? O glúten simplesmente é para dar um peso, algo que foi produzido artificialmente através de cruzamentos de plantas, de trigo, tá certo? Quando você olha na Bíblia, por exemplo, que tinha o pão, a galera comia o pão lá, mas entenda, naquela época não tinha glúten. O pão que Jesus comeu não era pão de glúten. O glúten é daqui, ó, das nossas eras, certo? Ele vai fazer no seu intestino, quando você tira o glúten do trigo, por exemplo, e eu já fiz isso para comer, nossa, é tipo uma borracha. Quando ele vai para o seu intestino, ele fica grudado nas paredes intestinais dos seus intestinos e eles impedem a absorção. E isso, em determinadas pessoas, faz com que a pessoa adoeça. Entendeu? A doença celíaca. Entendeu? Então, tipo assim, o cara... Ah, tudo bem, eu não me importo com glúten, não tem problema, não faz mal para mim. Tudo bem, continue, mas tire. É um conselho que eu estou lhe dando. Tá certo? Outra coisa que eu quero falar para você é que você deve tomar cuidado com o excesso de transgênicos, tá? Os transgênicos são legais, assim, tipo assim, para produção. Os transgênicos foram aprovados para plantar só transgênico. Dificilmente você encontra uma coisa que não é transgênica. Difícil. Você vai no supermercado, milho, por exemplo, rapaz, para encontrar um milho que não seja transgênico, uma soja que não seja transgênica, é muito difícil. Você tem que pesquisar muito mesmo, certo? Mas cuidado com os transgênicos, tá certo? O transgênico não tem muito tempo, ninguém sabe no futuro o que vai dar, então, tipo assim, procure o mais natural. Eu não estou sendo contra o transgênico nem a favor, é simplesmente para você maneirar nos transgênicos, tá certo? As questões do óleo são o seguinte: margarinas, tira, cara. Eu quero fazer um teste com você. Queria te propor um desafio. Você que está assistindo e chegou até agora, no quase 10 minutos de vídeo.
Compra uma margarina bem baratinha e deixa fora da geladeira. Descobre ela. Deixa lá um tempão. E me diz depois se deu algum bicho. Se algum micro-organismo ficou nela. Se criou bicho, se criou micróbio, se ficou lá, se alguma mosca foi lá e conseguiu. Cara, é difícil isso acontecer. Sabe por quê? Porque nem esses micro-organismos querem isso e a gente coloca para dentro do nosso corpo. Tá certo? É gordura hidrogenada. Manteigas. Essa gordura que é dura, tá certo? Essas gorduras duras, elas não são legais. Tá certo? A gordura do coco, por exemplo, ela deve ser consumida moderado. Acho que as gorduras, no geral, eu quero dizer o seguinte: nas gorduras, procure as gorduras que estão na fruta. Abacate, diretamente do coco, diretamente da azeitona. Nesse livro que eu lhe indiquei a leitura, que é o Ciência do Bom Viver, ele fala sobre o azeite. O azeite é muito bom, mas azeite da azeitona. Você pode fazer também, por exemplo, procura como faz o azeite diretamente da azeitona. Você pode fazer na sua casa, se você quiser, tá certo? Tenha uma alimentação vegetariana. Se alimente de vegetais. Você, mas o que eu vou comer? Cara, galinha, carne de gado, peixe. 3 coisas. Batata doce, couve, alface, batata inglesa, chuchu. Ó, só aqui já ganhou de 5 a 3. Entendeu? Então é o seguinte, eu quero dizer para você que tem muitas opções. Basta você mudar o seu paladar. Qual é o tempo de transição? Olha, a minha transição ela foi até demorada. Por quê? Porque eu quis fazer demorado. Tem pessoas que demoram a transição 1 semana, tem pessoas que demoram a transição meses. Vá aos poucos. Meu conselho é que se você não tiver força suficiente para fazer tudo de uma vez, vá aos poucos. Vá aos poucos. Tire um pouco durante a semana, corte pela metade da carnes, da origem, de tudo de origem animal, os ovos, os laticínios, tudo que for da origem do queijo, aliás, do leite, queijo, tal, margarina. Eu não vou falar dessas coisas, não vou falar contra essas coisas, porque senão não vai fugir aqui do que eu quero falar, certo? Mas tem uma alimentação vegetariana. Tem uma alimentação vegetariana que você vai ver que muito das coisas que você pode melhorar na sua vida é uma alimentação vegetariana, tá certo? E o melhor de tudo é o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pão da vida, certo? Ter fome e sede de justiça, ele nos diz que ele vai saciar, certo? Vai saciar. No céu, tem uma promessa que diz que no céu que nós teremos uma árvore que vai nos curar de tudo. E que vai nos colocar de todas as nações comendo fruto dessa árvore, que vai fazer com que a gente não tenha mais nenhum problema, porque a gente vai estar no céu, mas principalmente pelo fato de que Jesus vai estar, porque assim, o céu é Jesus, certo? Busque a orientação dele e você vai ver que é muito bom, certo? A dica de leitura de hoje que eu quero dar para você, que você chegou até aqui, muito obrigado, tá certo? Compartilhe essa mensagem que vai ajudar muita gente. A minha dica de leitura hoje é um livro que eu não tenho aqui físico, eu tenho ele digital, comprei ele digital. Conselhos sobre regime alimentar, Ele é um livro que você pode procurar na internet, tem sites que dá para baixar, tem sites que dá para comprar, certo? Ele é da escritora norte-americana chamada Ellen G. White e é um livro magnífico. Eu já li ele e estou relendo ele novamente para algumas coisas a gente aprender mais ainda, né? E também eu queria aqui indicar 2 pessoas que eu vou marcar aqui embaixo, que tem a ver com alimentação. Um eu encontrei agora recentemente, que é o Dr. Coraça, certo? Eduardo Coraça, vou marcar ele aqui embaixo para o IG dele direitinho. E outro eu já acompanho há um tempo, o nome dela no Instagram é Grazi Donato. Também eu vou marcar aqui embaixo que você pode procurar no Instagram dicas de alimentação. O Dr. Coraça ele tem uma alimentação totalmente 100% vegetariana e crua.
tá certo? Ele faz vários jejuns intermitentes. E a Grazi, ela tem várias dicas no Instagram dela. E assim, é muito bom você seguir, tá certo? Então é isso. Alimentação saudável é isso, tá certo? Que Deus lhe abençoe e que procure saber o que você coloca para dentro de você. Porque você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tá certo? Uma excelente segunda-feira e que Deus lhe abençoe.